converso agora então com o Anderson Sartorelli, técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP do Paraná. Muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui novamente. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez, viu, Anderson? Vamos lá. Vocês têm uma estimativa de quanto bilhões aí a gente está falando, né, em relação a dólares? Quanto que o Estado ele pode perder em relação às exportações, caso esse tarifaço seja mesmo, né, implementado em 1º de agosto? Nós temos o último número fechado, né, que nós temos aí do ano 2024, né, nós temos um valor de 1,5 bilhão de dólares, né, que o estado do Paraná ele exportou para os Estados Unidos. Só que nós temos que entender também que esse valor, né, ele se multiplica, né, quando a gente reinveste nos setores produtivos, tudo mais. Então, essas tarifas aí, elas podem inviabilizar muitas das nossas exportações, né, fazendo com que esse saldo aí diminua muito, né, e também diminua também esses investimentos, né, nos setores produtivos aqui do estado. Inviabiliza as exportações do Estado. E quais os setores, então, Anderson, que serão afetados aí no Paraná? Uns a gente está conversando aqui com os setores, uns já sentindo esse impacto aí, mas no Paraná, quais os efeitos e quais são os setores? Bom, nós temos um dos principais setores aí, né, de exportação, né, para os Estados Unidos é o setor de produtos florestais, né, que nós temos aí, né, uma boa parte do que nós exportamos para os Estados Unidos são produtos florestais, né, produtos molduras de madeira, né, papel, celulose, enfim, filetes para a indústria moveleira dos Estados Unidos. Nós temos também o setor, né, a cadeia produtiva do café, né, dos pescados, que é uma outra cadeia aí que vai sentir bastante esses impactos, né? Além do setor de carnes, que nós tivemos um aumento significativo aí nos últimos meses, né, de exportação, né, de carnes, principalmente carne bovina para os Estados Unidos. Então, se a gente analisar todas essas cadeias produtivas aí, né, nós estamos falando não só, né, dos produtores, não só de quem está dos empresários, né, mas estamos falando também de pessoas que trabalham nessas cadeias, né? Por exemplo, a cadeia de produtos florestais, né, elas englobam em torno de 400 mil pessoas, colaboradores, trabalhadores, desde a sua produção primária até a sua, né, industrialização. Então, são pessoas que estão recebendo salário, trabalhando e consumindo, né? Então, o impacto disso pode ser sentido também em outros setores, né? Porque essas pessoas vão deixar de consumir, se elas caso venham, né, a sofrer aí, por exemplo, uma perda de emprego, né, elas vão deixar de consumir e isso pode afetar outras cadeias produtivas, outros produtos também, que não só esses que são exportados para os Estados Unidos. Agora, Anderson, você falou na piscicultura, né? O Estado ele exporta muito a tilápia, que é o carro-chefe do Brasil, né, para os Estados Unidos. Eles consomem muito esse peixe, né, a tilápia aqui produzida no Brasil. Nesse caso, como é que ficam os piscicultores, não é? Que a gente até sabe, né, que para ter essa produção que tenha essa prosperidade toda, não é? Que exporte muito bem para países, que a gente está citando aqui os Estados Unidos, como é que ficam esses piscicultores, esses produtores que investiram ali, né, em relação às questões sanitárias, que pegaram empréstimos, linhas de crédito aí para poder tocar a sua produção? Como é que ficam eles, nesse caso, da tilápia? Essa é uma cadeia bastante delicada, né, quando a gente fala aí nessas tarifas. Por alguns motivos. É uma cadeia que ainda vem se estruturando, né, no estado, é uma cadeia que vem se estruturando nos últimos anos, nos últimos meses, então fazendo investimentos, né, os produtores se adaptando aí a algumas legislações, tudo mais, né, então ainda não é uma cadeia totalmente consolidada, mas mesmo assim é uma cadeia que produz muito, né? E praticamente tudo que é exportado de tilápia do Paraná vai para os Estados Unidos. Então é a mesma coisa que você falar assim, bom, de agora em diante, né, dia 1º de agosto,
praticamente não tem mais exportação de tilápia do Paraná para os Estados Unidos. Então, isso provoca uma incerteza, uma imprevisibilidade no setor, né, muito grande. E os produtores ficam apreensivos em relação a isso. Trazendo essa imprevisibilidade aí, essa preocupação toda, né, para os nossos piscicultores paranaenses. Agora eu te pergunto, algum contrato cancelado? A gente está falando da piscicultura, mas eu queria saber, se possível, outros setores aí. Você falou café, citou a parte florestal, né? Tem alguns contratos cancelados? Temos alguns relatos já, né, de contratos que foram cancelados, né? Principalmente no setor de produtos florestais, de pescados também. Mas também tem um outro ponto que muitos dos contratos que estavam sendo negociados, eles foram paralisados. Ou seja, os contratos que já estavam prontos, alguns deles foram cancelados, né? Mas muito do que vinha sendo negociado não se negociou mais, né? A partir do anúncio, né, dessas tarifas aí. Então, os setores estão esperando agora, a partir do dia 1º, para ver a operacionalização disso, né? Como que os setores, como que essas tarifas elas vão impactar, se elas vão impactar de forma igualitária todos os setores, para poder voltar a negociar, né? E colocar no papel ali todos os seus custos, né? Para ver também a viabilidade disso, tanto para exportação quanto os importadores, né, para ver se isso se torna viável ou não para eles continuarem negociando com os produtos brasileiros. Então, ouvindo também aí em relação a esses setores, colocando a disponibilidade aí, colocar férias, os funcionários, risco também de fechar algumas unidades. Isso, nós temos já alguns relatos, né, do setor de produtos florestais, onde mais de 2.000 pessoas estão em férias coletivas e tem empresas que já demitiram 100 funcionários, né? Tem um caso de uma empresa de produtos florestais que demitiram 100 funcionários. Ou seja, impactos diretos já, né, dessas tarifas que ainda não estão em vigor, mas já estão afetando algumas indústrias. E as indústrias fazem isso, né, pela imprevisibilidade de saber o que vai acontecer. Se elas mantêm o fluxo de produção normal, né, como que elas vão exportar isso? Então, elas dão uma pisada no freio, né, em relação a essa produção, para saber também como que ela vai se organizar aí nos próximos dias, né, e nos próximos meses, caso essa tarifa de 50% ela se mantenha, né? E nesse caso, buscar outros mercados, porque o Estado não tem como deixar tudo isso no mercado doméstico? Então, esse é um ponto também crucial, né? Porque muito do que é exportado, principalmente do setor florestal, já é produtos demandados de uma certa forma, né, pelos Estados Unidos. Então, a indústria florestal ela se adaptou, né, para atender esse mercado. Então, todo um rearranjo teria que ser feito para esses setores, para esse setor colocar esses produtos em outro mercado. E não é fácil também o setor florestal colocar todos esses produtos no mercado interno, né? Porque é um produto que não é simplesmente consumido ali. Ele tem toda uma cadeia de produção de imóveis, né? De construção civil, tudo mais. Então é mais difícil de você pensar isso numa uma absorção imediata desses produtos no mercado interno. Às vezes uma unidade ela foi justamente pensada, criada para atender um certo tipo de mercado que não o nosso aqui. Por isso essa apreensão dos produtores, né, as agroindústrias aí do Paraná em relação a essa situação do tarifaço, que a gente sabe que ela pode chegar no dia 1º agora de agosto. Tem 3 dias ainda, as negociações elas estão ocorrendo, né, Anderson? Mas a gente segue aqui acompanhando e qualquer novidade chama a gente aqui para a gente atualizar novamente o nosso setor em relação a essa expectativa aí do Paraná. Viu, Anderson? Muito obrigada, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, boa tarde pelo convite.